Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje de novo para abrir esse nosso programa que leva efetivamente a uma parceria entre a Abian e a NutriConnection, dentro do nosso escopo de que é, evidentemente, a nossa associação promover a informação, promover o desenvolvimento efetivamente do nosso setor, tal e qual definimos aí por ocasião, eu diria, dos nossos últimos, ou mais precisamente do nosso último congresso. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito ao Raul, ao Ari, que estão permitindo o êxito, tenho certeza, deste evento, né, o qual vai agregar valores a todos aqueles que estiverem aqui conosco. Também agradeço a organização nossa da Bian, o Eduardo, a Marisa e a Fátima, que vai participar, evidentemente, deste evento junto com eles, dialogando. O nosso objetivo maior é levar a informação, levar tendências, levar expectativas para que o nosso setor possa, em igualdade democrática de condições, ter melhores possibilidades para poder evoluir. Este é um papel também de uma associação, no nosso ponto de vista e no nosso entendimento. Eu agradeço novamente, espero ter aí um êxito nesse evento que não tenho dúvidas vamos ter, e desejo uma boa jornada a todos. Um bom dia. Promover o desenvolvimento tecnológico saudável do setor para que as empresas do segmento cresçam de forma sustentável, oferecendo continuamente novos produtos e tecnologias de valor agregado e com qualidade 100% assegurada para os nossos consumidores. Desse compromisso, nasceu a Abian. De 1979 para cá, a associação se desenvolveu, estabelecendo sempre um sério e profissional compromisso, onde quer que seja chamada a intervir, aproximando indústrias de ingredientes, profissionais, autoridades, comunidade científica, produtores e consumidores, sempre em prol e benefício de todos. Trabalhando ao longo dos anos de forma profissional e com total transparência e transpiração de todos, importantes conquistas e objetivos foram alcançados, permitindo que a associação crescesse com solidez. A Abian se tornou a representatividade máxima de um setor, o qual opera hoje de forma saudável, não apenas em nível de ambiente de negócios, mas também em respeito pleno e segurança para os seus consumidores. Mas não podemos e não queremos parar por aqui. Por isso, nosso lema é seguir evoluindo constantemente, de forma segura e responsável, com metas e objetivos que devem ser alcançados democraticamente, com a colaboração de todos os envolvidos. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa trajetória e deixamos aqui um convite para que juntos possamos superar novos desafios, inovar e crescer cada vez mais, somando valores ao país e nossos consumidores. Bom dia, agradeço a audiência, quero primeiro agradecer muito o apoio da Bian. O tema desse nosso webinar, ele fala que o futuro começa, na verdade começa e continuará sempre com os ingredientes e com certeza também com a participação da Bian, por uma associação bem fortalecida e realmente muito bem equipada e com participação das indústrias de ingredientes aqui do país. Vamos começar então com uma apresentação básica do nosso relatório e o objetivo aqui é trazer insights para a nossa discussão depois, tá? Inicialmente eu queria só falar um pouquinho da introdução da questão do bem-estar, da saúde, a importância que isso vem ganhando na sociedade ultimamente e nós temos aí dos próximos anos a alimentação como medicina, a alimentação personalizada serão focos assim nessa demanda dos ingredientes, da tecnologia de ingredientes de uma forma assombrosa. Nós temos no nosso relatório um mapeamento de vários documentos que mostram essa tendência irreversível da questão do bem-estar. Isso já começa há muitos anos
Quando fizemos aí o Brasil Food Trends, já identificamos um crescimento em 2010 a população migrando para a importância da saúde e bem-estar na sua alimentação. E isso hoje está se tornando a tônica e com certeza na próxima década será o grande foco aí que nós temos que trabalhar com a indústria de alimentos e toda a tecnologia de ingredientes, de processo de embalagem. Por favor. O nosso relatório, a parceria que fizemos aqui com a NutriConnection, o objetivo é de trazer esse universo dos ingredientes para a população. Trazer esse universo, assim como as feiras trazem as soluções de forma bastante de uma forma ampla e de uma forma muito bem feita aqui no Brasil. Nós temos várias feiras que fazem isso. Nosso relatório ele tem o objetivo de ser um guia que traz as tendências da arte, do que está acontecendo no mercado da alimentação e, consequentemente, as soluções que precisam ter e que existem, que poucas empresas talvez conheçam no mercado da indústria de ingredientes. Nós fizemos um mapeamento nesse relatório de 98 empresas e trouxemos várias soluções em 4 grandes áreas, na parte de redução de açúcar, na parte de mais nutrição, no aumento do perfil nutricional, na naturalidade e na origem sustentável. O foco nosso é também trabalhar com a questão funcional, e que mostra que a indústria de ingredientes ela traz soluções para reformulação e inovação, tanto no que a demanda da sociedade hoje para essa mudança no perfil da dieta do brasileiro, e também no mundo inteiro se discute isso, mas também a busca de benefícios específicos que a indústria de ingredientes tem capacidade de trazer, benefícios funcionais incríveis, com bastante qualidade, eficácia e segurança. Então, esse nosso foco tem um lado também, ali, com certeza, comercial, mas institucional, e aonde há um casamento aqui com a Bian muito forte. A importância de uma instituição forte, do trabalho institucional para a sociedade perceber isso. A sociedade hoje, ela ouve outros atores que mostram um pouco do contrário do que eu estou dizendo, e eu vou mostrar um pouco disso ao longo da apresentação. Começando aqui o bloco da redução de açúcar, nosso relatório ele se divide sempre em bloco da questão do consumo, do consumidor, do mercado de consumo, os drivers, que aí eu vou destacar com bastante detalhe, porque são extremamente importantes, não só no açúcar, mas também esses drivers afetam todo os outros mercados, blocos das tendências de ingredientes. Mas aqui começa o grande dilema, né? O consumidor ele gosta do açúcar, ele gosta do sabor do açúcar, e ao longo dos anos há uma busca tecnológica para você trazer o produto com menos calorias e realmente atender à demanda das pessoas. Controle de peso, que está tônica hoje em dia, inclusive não precisa nem falar o boom das canetas emagrecedoras. Nós temos aí um grande dilema, que é a busca do consumidor agora por adoçantes naturais. Há uma desconfiança enorme da questão do artificial, mas o natural também começa a ser colocado subjúdice em vários aspectos aí de atores que criticam a indústria de alimentos. Esse dado não está no relatório, mas é recente, é de junho agora desse ano, e mostra nos Estados Unidos a questão de foco na busca da compra do consumidor, do shopper, né? Ele buscando menos calorias. Vejam que a questão dos açúcares, depois o açúcar adicionado, e aparece a proteína no meio. Isso é muito interessante, porque na verdade, hoje em dia, você não busca somente a redução de açúcar. A tendência do consumo mostram que as pessoas buscam um mix, né? Onde é um balanceamento de benefícios funcionais, benefícios da nutrição, e também com a redução da caloria e outras questões que vocês podem ver embaixo, que hoje o consumidor está se preocupando na parte do consumo. Aí entra os drivers. Nós temos hoje uma impressionante a quantidade de países que já introduziram o imposto, né? Aqui no Brasil se tentou fazer, inclusive, uma gama maior de produtos industrializados, mas ficou essa discussão das bebidas açucaradas. E no mundo inteiro você tem uma busca de políticas públicas, um lobby muito forte de ativistas para que você implemente essas taxas. E aí também há uma preocupação muito grande, não só com o açúcar, mas também já um foco em relação aos edulcorantes.
Esse guia agora nos Estados Unidos, que foi recentemente lançado, ele coloca explicitamente a questão de reduzir o consumo dos adoçantes não nutritivos, de alta intensidade, inclusive aí também os naturais também. Então você tem uma questão que você fala assim, bom, o açúcar é condenado, mas a indústria reduz. Como que ela reduz? Ela vai reduzir com o artificial, também não quer artificial, vai colocar o natural, e o natural também está sendo condenado. Então como que você vai reduzir esse açúcar? A questão que a gente mostra, eu tive recentemente participando dessa audiência pública, que foi do Senado, participação online, mas o objetivo do foco principal de todos que discursaram lá era contra o chamado, os denominados ultraprocessados e também sobre a rotulagem, alertando sobre a questão dos edulcorantes, assim como tem já em outros países, né? Então você fala assim, bom, mas qual que é o problema do edulcorante? A segurança atestada há muitos anos pela questão do regulatório, pela Anvisa aqui e nos outros países também, pela EFSA, e também pelo FDA. Então você fala assim, bom, mas por que há essa discussão? Esse é um tema muito interessante para a gente colocar. Tudo feito sempre conforme a lei, conforme o regulatório, mas há uma tendência de você realmente condenar esse tipo de ingrediente. E aí eu destaquei essa pesquisa recente, né, que tem. Você fala assim, bom, mas e os polióis, né, que dominam praticamente o mercado dos edulcorantes ainda. Mas você fala assim, saiu a matéria dizendo assim, com o peixinho zebra lá, eles fizeram aqui altas concentrações de sorbitol, ele pode estar danos ao fígado. Fala, bom, com alta concentração, é por isso que tem o IDA, né? Você tem o IDA porque você aí pega a concentração que seria de risco e abaixa 100 vezes. E isso daí não aparece na discussão. Inclusive os ativistas eles questionam até o próprio IDA, dizendo que aí o acumulativo dos edulcorantes. Então nós temos um desafio aí de mostrar que tudo sempre foi feito de uma forma correta, tudo sempre foi feito com segurança, tudo sempre foi feito com as reformulações sempre pautadas pela segurança dos ingredientes. Eu coloquei também alguns estudos que mostram que estévia também está sobre o questionamento, e aí você vai, quer dizer, na verdade, os ativistas, se você falar que tem uma palavra mágica para adoçar um refrigerante, eles vão descobrir em uma pesquisa que essas palavras são demoníacas e que você não deveria falar, né, para adoçar o refrigerante. Então, qualquer coisa que você faça, tem que lembrar que a inovação vai vindo, vai procurando substituir aquilo que é condenado, mas a gente tem que parar para pensar um pouquinho se isso não vai chegar num limite, né? Quer dizer, na verdade, por que eu tenho que, às vezes aproveito isso como uma plataforma de inovação, mas tem uma contrapartida que, de certa forma, eu estou aceitando que aquele ingrediente ele tenha um dano possível para a saúde humana, né? E aí nós temos aí a questão que é fantástica, é o seguinte, a resposta da indústria de ingredientes, a resposta do passado que era simplesmente tirar o açúcar, hoje são sistemas que você tem para poder trazer a redução das calorias, para trazer um sabor mais perto do açúcar e com sistemas muito interessantes. Hoje, na verdade, a tecnologia não simplesmente trocar um ingrediente por outro, mas sim trabalhar com um conjunto que inclusive envolve o serviço, a assessoria das indústrias de ingredientes. E aí passa um dos papéis que é muito importantes, que é o papel da indústria de ingredientes como parceira estratégica da indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas, no sentido de que como que ela consegue atender as demandas tão complexas da sociedade diante de tudo que eu estou comentando e que vou comentar ainda para frente. Aí nosso relatório, o que nós fizemos? O nosso objetivo é trazer assim, olha, nós temos as soluções. Nós dividimos em 4 blocos aqui a redução do açúcar, a partir dos derivados de plantas, né, tanto a estévia como a fruta do monge e também as proteínas doces, os polióis, os xaropes concentrados. O polióis concentrado também já estão sendo condenados, eu vou mostrar isso mais para frente. E o que é incrível são os moduladores de sabor. Eu coloquei aqui um exemplo da Obli, né, que é da proteína doce, que é interessante porque o grande questionamento dos edulcorantes é a questão do microbioma. E tem outras questões também. E aí a proteína doce ela é digerida, né, transformada em aminoácidos, ela não chega lá, né, e você tem esse apelo. E isso está crescendo muito a aplicação, inclusive com o uso de fermentação de precisão, que é uma tecnologia avançadíssima e que permite que você traga esse produto, esse ingrediente em escala, a escala necessária para a reformulação dos produtos alimentícios de modo geral.
O outro exemplo que eu coloquei é o incrédulo. O incrédulo, na verdade, é aí que entra aquela matriz, que você transformar a matriz do açúcar em clusters e que eles chegam mais rapidamente e afetam mais aí a percepção do paladar e transformam o aumento do dulçor. Quer dizer, você não precisa de tanto açúcar para a sensação de dulçor. Mostra uma tecnologia avançadíssima também em relação ao incrédulo. E a enzima do Convero, uma enzima que reduz em 30% praticamente a absorção do açúcar, porque ela reage com as moléculas da sacarose e ela transforma isso em fibras dietéticas. Então você tem também uma ação que não é uma ação invasiva, não é um ingrediente em si, mas simplesmente uma tecnologia avançadíssima que mostra o quanto que a indústria tem de tecnologia embarcada nos seus ingredientes e que isso precisaria ser percebido, né, para a sociedade como as soluções para o futuro, que você trazer a redução de açúcar como um todo. Entrando na questão da nutrição, aí você já comentei um pouco isso, a pessoa não quer só reduzir a caloria, mas elas querem um produto também hoje com melhor perfil nutricional. As pessoas estão buscando isso. E claro que hoje nós temos aí a grande febre das proteínas. É proteína em todo quanto é produto hoje em dia. Talvez até um risco de uma overdose das pessoas que consomem um excesso de proteína na sua dieta, né? Então, a questão nós temos aí o perfil hoje da proteína que a gente coloca no nosso relatório. Há uma tendência de migrar da proteína, isso as pesquisas já estão mostrando, para as fibras estão ganhando um destaque enorme, principalmente por causa da saciedade, das canetas emagrecedoras, mas também para o consumo de maior de grãos integrais, de frutas e vegetais, e hoje essa percepção do produto que enriquece o produto tradicional, ele traz um benefício adicional, ele não muda a cara do produto, mas ele traz um embarcado, tanto a redução do açúcar, mas também ele traz a questão do maior perfil nutricional. Nós temos aí uma coisa muito interessante, né, o exemplo do Doritos aqui, que eu gosto muito, que tem a questão da proteína para os jovens. Os jovens, eles não querem deixar de consumir os seus snacks, e aí mostram que alguns produtos, os mais antigos, gostam de comer a proteína nas fontes mais naturais. Mas o jovem, ele quer uma coisa assim, dentro do seu hábito, né? Então o Doritos é muito isso, né? Você tem, se vocês perceberem os apelos também desse Doritos, ele embarca outras tendências, que é a redução também de aromas artificiais, já não tem aromas artificiais, são aromas naturais, a questão de corantes também, e embarca a proteína, mas com a mesma cara de sabor e de indulgência que tem esse produto. Ou você tem também a proteína no café, né, no Starbucks agora também, isso vai apelo para o público jovem, e que eu gosto muito também, recentemente na feira que teve em Las Vegas, as tendências mostram que tanto os doces como os snacks de modo geral, trazendo benefícios adicionais, né? Além da indulgência, trazendo esse exemplo aqui do Rotem, é interessante porque tem a redução do açúcar e tem também uma adição de fibra dietética também, ou seja, na verdade é aquele que você não vai deixar de ter o hábito, mas você tem que ter uma tecnologia que traga um benefício adicional para o consumidor. E aí, nós temos os drivers que são interessantes, essa parte de nutrição, que mostra que isso é irreversível no futuro. Não tem como, o mundo inteiro se dedicando para a questão da segurança alimentar. A discussão se tornou muito em torno da proteína animal, pela transição para a proteína vegetal. E aqui nós temos um mapeamento de vários estudos que mostram, né, uma questão muito interessante, né, todos falando para a transição dos pilares de ter uma alimentação mais sustentável, inclusive já com foco numa crítica que eu acho muito interessante, que é a crítica sobre o demasiado foco na proteína, e mostram estudos que a proteína não é o grande déficit nutricional mundial, e sim outros elementos, outros nutrientes que são muito importantes. E aí mostra a importância dos ingredientes que nós temos à disposição. Nós temos muitos ingredientes aí, inclusive de fontes naturais, os vegetais, tudo que mostram o portfólio disponível para enriquecimento, para trazer essa nutrição embarcada nos alimentos tradicionais e nos novos que serão lançados futuramente. Eu coloquei aqui no exemplo não só de proteínas, mas também de cereais, das leguminosas e sementes, né, e frutas e vegetais, mas principalmente aqui você vê a questão do tremoço, a questão
do feijão que nós temos aqui também, e são matérias-primas que são tradicionais sendo trazidas para o consumo em massa, como pela indústria de ingredientes, que tem condição de trazer isso com segurança e qualidade na escala necessária, se isso se tornar realmente um hábito bastante grande dentro da sociedade. E também a questão de frutas e grãos, uma quantidade enorme de produtos que estão sendo lançados, mostrando sempre o foco de trazer esse produto de uma forma mais conveniente e também saborosa, porque o consumidor não vai abandonar esse tipo de percepção de valor do ponto de vista dos industrializados. Entrando na naturalidade, aí a coisa começa a pegar bastante, porque nós temos aí os drivers que são críticos aqui dentro no nosso mundo aqui das tendências dos ingredientes. A questão principal que nós temos aí é a questão que é muito antiga, essa questão de condenar a parte de aditivos, etc., dentro dos nossos alimentos industrializados, né? O movimento do Clean Label, ele aparece pelos estudiosos assim, lá pelo ano 2000. Ele não é uma coisa tão recente assim. E aí nós temos uma explosão agora do mercado free from, um crescimento enorme e uma tendência dos consumidores buscando o natural, né? Mas não é o natural, na verdade, não é só o produto que não considerado artificial, mas assim, um produto que traz a percepção de que ele é autêntico, de que ele é fresco, de que ele realmente traz aquilo que é a alimentação tradicional para o consumo em massa e o consumo de conveniência. Pode passar, por favor. Aqui uma coisa que eu acho interessante, para que as pessoas talvez não saibam, né? A fama da indústria de alimentos, no uso dos seus ingredientes e aqueles aditivos, é antigo. Nós temos aí em 1901 um estudo que foi feito, inclusive com humanos, pelo excesso de uso de alguns ingredientes que poderão potencialmente danosos para a saúde humana, e que foi feito esse estudo, e depois depois desse estudo, em 1906, que vem um ato, né, nos Estados Unidos que coincide com a criação do regulatório. E aí eu queria chamar a atenção muito a importância do regulatório, que no passado eu lembro de muitos seminários que a gente ia, as pessoas criticando a Anvisa, né, pela lentidão e tal, e hoje, eu sempre falei desde aquela época assim, a nossa solução hoje é o regulatório, porque o regulatório que mostra a segurança, que ele atesta a segurança, e sempre nós estivemos ancorados nisso daí. Lá no FDA é interessante vocês verem que desde 1906 há uma preocupação com isso, e recentemente, ao longo dos anos, nós temos aí a mídia sempre, né, atacando os aditivos, os estudos falando de questão do emulsificante na microbiota. Você tem também estudos hoje sobre a questão da mistura de aditivos. Há uma conversa de muitos pesquisadores da área de saúde pública, porque o coquetel de aditivos, que coquetel, um negócio assim, que de onde sei que tiraram isso, né, que a mistura pode fazer mal. Ou seja, são questões que aí entra um outro tema para o nosso debate aqui. Como é que a gente coloca a nossa ciência, que é muito forte, que embarca toda a questão do setor de ingredientes, contra esse blá blá blá, desse pessoal que faz uma pesquisinha aqui, faz uma pesquisinha lá, como é que eu mostrei anteriormente, aquela do peixinho lá, que se tacar tanto sorbitol, talvez exploda o peixe, né? Mas assim, a questão é que ninguém vai consumir naquela quantidade para ter o dano daquele jeito considerado, né, no fígado. E aí, olha o nosso grande problema, tanto no Brasil, desde 2014, que vem com essa história, né? Apesar do aditivo, se você ler a frase que está no guia, é assim, apesar da Anvisa, né, a gente não sabe o efeito longo prazo e cumulativo. Então, tipo assim, eles não sabem de nada lá, porque eles nunca se preocuparam em ver esse risco. Eu falo, como que não se preocuparam? E o pessoal extremamente qualificado da Anvisa, como é que não perceberam? Claro que perceberam, né? Então isso é uma impropriedade, tá? Isso num guia, né, do Ministério da Saúde no Brasil. E no mar, então, pior ainda, né? Porque, na verdade, ali eles passaram por cima do FDA, do relatório que dizia que não poderia usar o ultraprocessado, e dizendo, isso aqui não vale nada porque vocês têm conflito de interesse. Então, hoje em dia, esse é o outro grande problema para a discussão. Fala assim, os nossos cientistas da área de ciência e tecnologia de alimentos
da inovação toda, eles são todos colocados como de conflito de interesse, que na verdade não são pessoas honestas e sempre estão a serviço do lucro das indústrias e tal, que é uma baboseira. Na verdade, esse é um ponto que a gente precisa ter um posicionamento ao longo dos anos aí no futuro. E aí eu queria chamar a atenção para duas questões. A lista do Whole Foods nos Estados Unidos, e não é o primeiro, já tem outros supermercados que estão barrando produtos com determinados ingredientes, aditivos inclusive, e tem esse selo agora que lançaram lá, que é o verificado não ultraprocessado. E eu queria mostrar para vocês no próximo slide a quantidade de ingredientes que eles consideram que se tiver, não ganha o selo, que é ultraprocessado. Então, é açúcar invertido, suco de fruta concentrado, caldo de cana evaporado, a maltodextrina, a proteína de ervilha, a proteína do glúten, os aromas naturais, os esteviosídeos, os polióis, a lecitina, goma e tudo. Quer dizer, você fala assim, bom, então é tudo, né? Então, o que eu vou pôr no ingrediente? Porque alguém... assim, passa por cima, eu tenho mais autoridade do que o órgão regulatório. Esse pessoalzinho contrataram um toxicologista lá, um toxicologista. Então você fala assim, gente, alguma coisa precisa ser feita, porque não é possível que esse pessoal domine o mercado e fique mostrando para a sociedade essas baboseiras. Eu coloquei aqui duas coisas, né, que a primeira que é o IDA, isso precisa ser mostrado, isso precisa ser fortalecido, né, além da agência regulatória. A sociedade precisa entender que existe isso daí, e também eu acho que a questão de mostrar um pouquinho da questão da química, que eu sempre usei o que mostra o morango, né? Falando, morango não é feito de morango, o morango é feito de um monte de substâncias químicas, né? E aí se as pessoas soubessem disso, não iam comer mais o morango, né? Natural. Então você fala assim, quando você pega um aroma de morango, qual que é o problema? Pegaram alguns desses elementos químicos aqui, sintetizaram, não tem problema nenhum o artificial de morango, não tem problema nenhum, porque na verdade é o que tem lá dentro, só que não tem aquela complexidade do aroma, né, do produto natural, mas é aquilo que abastece uma série de produtos gostosos, inclusive medicamentos, que deixam medicamentos, como xaropes, etc., para criança e tal, que possa ser digerível e não fica aquele gosto amargo que você vai ter. Aí eu coloquei os nossos aromas hoje, lá, principalmente os corantes naturais, artificiais estão sendo banidos, e a tendência enorme, né, dos aromas corantes naturais não é uma coisa fácil. Eu coloquei esses refrigerantes aqui, que na verdade estão vindo com o Clean Label total, né? A questão dos conservantes também, no próximo slide também, que tem um exemplo, o próximo, por favor, o próximo, que tem desculpa, a tendência da mudança aqui dos aromas, esse exemplo da General Mills, que eles tiraram, depois voltaram, agora também vão banir até 2027, tirar todos os dyes, né, os corantes artificiais do seu portfólio. Então é uma tendência irreversível, mas traz complexidades tecnológicas também, mas soluções que não faltam, vocês podem ver no nosso relatório. E o próximo também, que é o dos conservantes, né? Esse é um grande desafio, porque começou um papo de que conservante é ruim. Mas você fala, mas conservante, gente, é segurança, né? Mas aí há uma preocupação hoje de sem conservantes, né? Inclusive alguns produtos aí são aqueles que mais perigosos, né? Os carnes aí, os produtos lácteos também, que podem ter contaminações muito fortes para a saúde humana, eles também estão entrando nessa onda aí. E os ingredientes naturais também, que eu acho que aí é a grande oportunidade do mercado da indústria de ingredientes. O que nós temos de extratos, o que nós temos de frutas desidratadas, você tem uma quantidade enorme no portfólio das empresas esperando para você trazer produtos com essa característica, né? Produtos autênticos, e na verdade é que merece um parênteses dizendo o seguinte: claro, nós temos produtos industrializados que precisam melhorar a qualidade. Na verdade, muitos produtos hoje estão sendo criticados, aquele do tipo maionese, né, o tipo creme de leite, o tipo chocolate. Então, na verdade, hoje a autenticidade passa a ser algo extremamente demandado, e nós temos muitos produtos mostrando isso, inclusive na parte de chocolate. A explosão do Bean to Bar aí, do mercado Bean to Bar, mostra que o consumidor está disposto a produtos um pouco mais autênticos, um pouco mais de autenticidade, mas até pagando bem mais por isso, que o preço por quilo realmente é bastante superior. E para terminar, a questão da origem sustentável. Aí entra um ponto que quando eu ia às feiras há muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás, na Feira do Cial, numa dessas edições do Cial,
eu me deparei com o comércio equitável. Ele é meu sobrinho que mora lá e falou assim, não, isso aqui está uma febre agora, que é o fair trade, né? Na verdade, a origem sustentável. Isso aí veio crescendo ao longo dos anos de uma forma muito interessante, como um nicho, não assim decolou, mas hoje em dia, inclusive com o apelo das mudanças climáticas, se tornou hoje um foco das políticas públicas, a alimentação, não, além de ser saudável, ela ser sustentável. E essa convergência, ela vem sendo mostrada ao longo dos anos, há bastante tempo, né? Isso daí. O consumidor hoje, ele declara isso, não é um fator determinante de consumo, mas é um fator que endossa o seu consumo, que torna esse consumo mais consciencioso, e ele realmente traz aí uma preocupação hoje com o bem-estar animal, com sustentabilidade ambiental e com responsabilidade social. Algumas pesquisas mostram que o crescimento das empresas com ESG tem tido um crescimento superior, e nós temos aí uma realmente convergência da saúde, da eficiência sensorial, da questão da indulgência. O mix todos mostram, e nesses 4 blocos que nós estamos colocando aqui do estudo de tendência, que eles são indissociáveis. Que você, na verdade, o produto novo, o produto do futuro, ele traz um blend disso tudo, né? Mostra a complexidade da reformulação, a complexidade da inovação e quanto ela depende da assessoria da indústria de ingredientes. Aqui nós temos os drivers, eu coloquei vários aqui, vou passar rapidamente, mas nós temos aqui o IFTF, nós tivemos em contato com eles na época do Brasil Food Trend, eu tive contato com eles, eles já mostram essa convergência da saudabilidade desde 2009. Depois nós tivemos o Pacto de Milão, por ocasião da feira lá que teve em Milão, a Feira da Alimentação, e isso daí vem crescendo também. E depois o estudo Itilance, que foi revolucionário, mostrando o seguinte, olha, nós temos que a dieta tem que ser mais sustentável e também ela tem que ser baseada em plantas, né? Aí começou realmente a questão do plant-based disparar em termos de tendência. E também aí a questão da One Health e aí da OMS, hoje em dia mostrando, nós temos que ter uma saúde do bem-estar animal, a saúde do homem, a saúde do planeta, tudo isso mostra uma coisa muito interessante, mas também traz desafios. Porque nós temos esse estudo aqui do Instituto Meridian, que ele fez uma compilação de propostas de políticas públicas, e nós temos a ênfase sempre na questão de redução de carne bovina, de vegetais, mas também de redução de alimentos processados. Essa é uma grande discussão. Não é a redução que vai resolver o problema da sustentabilidade. Na verdade, é a reformulação, é o ajuste da oferta, mas também depende do ajuste da demanda. Porque se você não vende alguma coisa, eu vou fazer um produto totalmente diferente, o consumidor não compra. Ele quer aquilo que ele está tradicionalmente acostumado a comprar. Então o desafio é muito grande de uma transformação assim. Eu tenho que não só empurrar, não adianta empurrar, eu tenho que puxar também o mercado pela demanda para poder trazer essas soluções todas. E aí entra o trabalho, nossa contribuição. Não é tão grande, mas o trabalho de uma associação mostrando, né, que as transformações têm que passar pelo crivo, pelo apoio institucional, pela união das empresas em torno da associação, para torná-la forte, para ela que tenha voz suficiente no mercado para promover também o seu peso nas políticas públicas. Eu queria observar também rapidamente aqui que, na verdade, há hoje uma proposição explícita, eu tive lá foi colocado isso explicitamente por vários atores da área de saúde, dizendo o seguinte, que a indústria de alimentos ela não deve participar da discussão de políticas públicas, o que é um absurdo, né? Como se a indústria de alimentos, toda a cadeia produtiva que nós convivemos, ela não fosse parte da sociedade. É como assim, não, porque eles vão defender só o lucro, etc. Então isso é um absurdo e nós temos que estar presentes nessas políticas públicas, porque na verdade interessa para nós, assim, não há esse foco de, porque eu vou empurrar qualquer coisa para ter lucro, não existe isso. Se vocês olharem a quantidade de soluções que nós temos disponíveis para desenvolvimento, para inovação, vocês vão cair para trás. Então o nosso relatório ele traz essa riqueza, ele procura mostrar isso para a sociedade como um todo. Aí, para finalizar, algumas questões de produtos que eu coloquei, mostrando que a sustentabilidade, que se critica muito de uma forma, eu diria, irresponsável, dizendo que a produção industrial ela não é sustentável. Mas como que você pode falar uma coisa dessa, né? É como se fosse pegar, multiplicar
um pequeno produtor, ele tem a HCP, ele tem sistema de qualidade, ele tem a reaproveitamento de resíduos. Então, como é que você vai fazer isso sem uma indústria de alimentos de alta tecnologia embarcada, bastante avançada, como nós temos aqui? Como é que você vai aproveitar toda a biodiversidade que você tem, de botânicos, dos cereais que nós temos, a riqueza de vegetais que nós temos? Como é que você vai trabalhar isso em ingredientes em escala? É com a indústria de ingredientes, é com a indústria qualificada. E aí eu vou mostrar para vocês dois aspectos muito interessantes. É a questão da origem sustentável de algumas matérias-primas que estão sendo colocadas como possivelmente escassas no futuro. Eu coloquei aqui 2 exemplos da Marja e as indústrias de ingredientes, de alimentos, usando produtos que são gerados por fermentação de precisão, por agricultura celular. E no caso da Celeste Bio aqui, nós temos a manteiga de cacau cultivada. E é muito interessante, que você fala assim, onde que maior sustentabilidade que isso não existe. Você criar 1 tonelada de manteiga de cacau com uma vagem a partir dos biorreatores e tal. Claro que isso vai ter um questionamento muito grande no futuro, porque se um simples adoçante natural lá já é criticado, você imagina algo que foi criado em bioreator, etc. Tal. Os ativistas daqui a pouco vão descobrir que isso aí causa algum problema na saúde, aí a gente realmente precisa estar em cima disso, tá? E aí a questão que eu queria fechar dando uma coisa que a gente teve um destaque muito grande, além da origem sustentável de vários ingredientes aí, eu não falei do óleo de palma também, mas tem um trabalho muito grande hoje da indústria em cima disso, mas a questão do crescimento dos produtos recicláveis, os ingredientes em várias frentes, né? E eu trouxe aqui algumas informações bastante interessantes. Esse dado aqui mostra, né, que em alguns outros países isso está crescendo muito mais que aqui no Brasil, mas que há um potencial gigantesco aqui no nosso país por questão de matérias-primas e resíduos, para nós trazermos isso como ingredientes e reaproveitamento de proteínas e fibras, etc. Eu coloquei alguns dados que são muito interessantes, né? A tendência de um crescimento desse mercado aqui até 2034, praticamente ele mais que dobra, né? Ele vai dobrar, uma taxa de crescimento de mais de 7%, e você tem aí realmente um potencial enorme, né? De aproveitamento desses snacks, e aí realmente é aí onde você vai ter um aproveitamento de resíduos e de economia regenerativa e também da economia circular muito forte, né? Isso como? A indústria de ingredientes. E você tem também aí a questão de isso ser aproveitado na indústria de suplementos também e na indústria de medicamentos. E a questão dos segmentos consumidores também é interessante, né? Que os consumidores já são o grande foco também, mas também, como eu disse, a indústria nutracêutica também ela está realmente um apelo muito grande, um apelo da sustentabilidade, a parte de nutrição que ela traz, essa nutrição sustentável, né? Porque você traz fibras reaproveitadas. Hoje o mercado está movimentando muito nessa questão desse tipo de produto, né? Eu acredito que é uma fronteira incrível e que só pode ser aproveitada pela indústria de ingredientes como um todo, pela sua alta tecnologia. E para finalizar, gente, eu queria mostrar esse relatório aqui para vocês. Esse relatório, pode porque tem ele foi de 1979. Olha que interessante que algumas coisas inéditas, né, que hoje a gente não tem ideia de que são possíveis para você ter uma sociedade saudável. Esse relatório ele diz o seguinte: a sociedade está consumindo muito, os americanos estão consumindo muito produtos industrializados e tal, precisa comer menos calorias, menos gordura saturada e colesterol, menos sal, menos açúcar, mais grãos integrais, cereais, frutas e vegetais, mais peixe, frango, legumes, menos carne vermelha. E deve ser a atenção dada à qualidade nutricional dos alimentos processados. Aí você fala assim, isso daí, no passado, nós temos até hoje, nós estamos convivendo com isso, há quase 50 anos, discutindo isso aí que é óbvio para todos, é óbvio para a indústria de alimentos e ingredientes, e precisa ser óbvio para a sociedade. Eu falo assim, qual que é a diferença a gente pensar hoje de tudo que a gente estudou, de tudo que nós identificamos no relatório das tendências de ingredientes? É que hoje nós temos as tecnologias para fazer isso, nós temos as soluções para a sociedade
fazer esse tipo de alimentação que é preconizada há muitos anos atrás e que hoje é a tônica da discussão de toda a saúde pública da alimentação como um todo. E por isso que eu queria finalizar com essa mensagem que nós temos no nosso relatório, né? Que eu e a Ari colocamos assim, nossa pequena contribuição, né? Porque nós entendemos que é importante criar mecanismos para aproximar as indústrias de produtos e ingredientes, demonstrando a necessidade de atender as demandas da sociedade para essa melhora da dieta da população, por meio da ampliação da oferta de alimentos de melhor qualidade, mais saudáveis e sustentáveis. E por isso que nós fizemos, e agradecer de novo a Bian, que embarcou nessa jornada nossa aqui, porque o futuro da alimentação, ele começa e vai continuar com a indústria de ingredientes e com a Bian. E que nós vamos procurar aí ter a nossa pequena contribuição, né, Ari? Exatamente. Mas sempre defendendo a indústria. Muito obrigado, viu? E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por participar. Nós estamos realmente muito contentes com o número de participantes, com as inscrições. Antes de mais nada, eu me apresento, sou o Ari Bucioni. Eu queria também agradecer as palavras do Elvio e essa abertura que nos está dando aqui hoje, de podermos fazer um evento dentro de uma casa que é muito importante. Eu já fui presidente dessa entidade, eu já trabalhei aqui dentro dessa entidade e hoje estou aqui realmente para contribuir para uma alimentação mais saudável. E ela começa exatamente no ingrediente. Raul, fantástico. A sua apresentação correspondeu 100% ao nosso objetivo do relatório. E eu vou agora fazer uma pequena introdução, vou falar um minutinho só sobre a NutriConnection, para que vocês entendam por que nós estamos aqui hoje e qual é o nosso maior objetivo, que é muito simples e todos vão entender. Nós queremos ver uma alimentação mais nutritiva, mais saudável e mais sustentável. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Eu vou pedir aqui ao pessoal que passe o meu primeiro quadro. Então, o que é a NutriConnection? É uma empresa que produz pesquisas de mercado. E para fazer isso, nós temos que fazer muito conteúdo, muita newsletter. Estamos fazemos apresentações como estamos fazendo hoje e somos uma consultoria especializada. O próximo quadro, por favor. Então, a pesquisa é com a NutriConnection. Pode colocar os três aí que a gente já passa aí. Obrigado. Identificação de tendência, análise das tendências e relatórios e insights. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o objetivo aqui não é a gente poder falar da NutriConnection, mas só para que vocês entendam por que é que nós estamos aqui. O próximo, por favor. Isso aí. Bom, eu queria fazer um comentário. Eu não vou passar no quadro inteiro, que na realidade entendam isso, que não é uma apresentação, mas sim um roteiro do que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês. A saúde mental. Só um recorte aqui. O estado de São Paulo de hoje está anunciando que nos últimos 4 anos nós tivemos mais de 800% de aumento de problemas com saúde mental. O que se chama burnout, e o Raul aqui fez uma emenda, né, dizendo, antigamente a gente falava que estava com o saco cheio, agora nós estamos com burnout. Mas é uma realidade e essa realidade ela traz consequências muito importantes. Então, o crescimento do bem-estar emocional, os dados da Organização Mundial da Saúde, que quase detectam 1 bilhão de pessoas com o problema, dentro de um universo que nós devemos estar entre 7 e 8 bilhões de habitantes,
nós temos aí uma posição bastante significativa. Nós temos realmente uma nova visão de saúde. Saúde não é não ter doenças, saúde é ter um bom sono, ter energia, ter um bem-estar, ter um desempenho cognitivo. Tudo isso se soma ao que a gente chama hoje de saúde. A mudança comportamental, consumidores buscando soluções preventivas. A IA fez esse favor de trazer muita informação e o consumidor está lendo isso, mas ele precisa entender isso. E um dos nossos objetivos aqui hoje é realmente trazer essa tradução, esse translacional, a ciência sendo bem comunicada. A gente tem, pode deixar no anterior, por favor, só para terminar, a expansão de produtos funcionais e o mercado continua em crescimento. Eu acho que o Raul falou bastante sobre isso e eu não vou entrar em detalhes. Nós temos dentro da NutriConnection uma quantidade enorme de estatísticas que nós colocamos inteiramente à disposição de vocês. Por favor, preparem os seus celulares, que no final nós vamos botar 2 QR Codes aí, que vão permitir que vocês baixem os nossos relatórios gratuitamente. Nós estamos oferecendo as versões mais atualizadas para que todos tenham acesso à informação. O próximo quadro, por favor. Então, eu também queria falar sobre... O Raul focou bastante a questão por exemplo, da proteína. E eu vou também trazer um pouquinho, inclusive é um trabalho que a NutriConnection está preparando para lançar, que envolve os probióticos. Os probióticos estão dentro de um universo que a gente chama mundo dos bióticos. E a gente tem aí um mercado que tem um crescimento enorme. Nós estamos com 110 bilhões de dólares com o início para a próxima década, envolvendo metabolismo, imunidade, envelhecimento saudável, saúde feminina, controle do índice glicêmico e vários outros aspectos importantes e que afetam a nossa saúde. O próximo quadro, por favor. Bom, eu me antecipo aqui, retorna um pouquinho, por gentileza. Isso. Vamos parar aqui. Eu já entrei na segunda parte aí, que é responder as perguntas, né? E agora eu vou ter o prazer e o privilégio de trazer a Fátima Delia, que é uma pessoa que tem uma vivência regulatória que todos vocês já conhecem, e ela vai trazer uma mensagem hoje sobre a importância do regulatório nesse processo de reformulação. Se já era importante dentro de um processo de inovação, passa a ser muito mais importante num processo de reformulação. Fátima, fique à vontade, bem-vinda. Obrigada, Ari. Raul, parabéns pela apresentação. Ari, parabéns aí pelos complementos. E, na verdade, né, nós estamos vivendo um momento de reformulação de produtos para atender todas essas necessidades que acabaram de ser demonstradas aqui, tanto que o Ari falou sobre saúde, do que o Raul falou sobre novos produtos, enfim. E tudo isso caminha lado a lado do regulatório. Nós não conseguimos fazer uma inovação num produto, uma criação de um produto mais saudável, enfim, que tenha todas essas características que o mercado nos pede hoje, sem a parte de regulação. E nós temos um problema, todos nós sabemos. A velocidade da inovação é extremamente superior à velocidade da regulação. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque é de fundamental importância nós lançarmos no mercado um produto regularizado, um produto seguro e saudável para a população. Então, até outro dia, batendo um papo com a gerente geral de alimentos da Anvisa, ela nos falou, caminha lado a lado, tanto a inovação quanto a reformulação de produtos caminham lado a lado da área regulatória, né?
felizmente ou infelizmente, nós estamos, nesse momento, atravessando uma fase de mudanças, com muito trabalho demandado pelos órgãos regulatórios e temos trabalhado fortemente nisso. Né, Ari? Não dá para fazer uma coisa sem outra. Não tem. Eu, inclusive, depois vou mostrar aqui um detalhezinho, né, que confirma bem claramente isso que você está colocando, Fátima. Realmente, essa importância do regulatório. A gente não preparou hoje aqui uma apresentação de regulatório, não é esse o nosso objetivo aqui hoje, mas a gente não pode deixar de reconhecer a importância que o regulatório tem no processo de uma alimentação melhor e mais saudável. Exatamente, né? Porque tudo que está no mercado, de uma forma ou de outra, passou já por tudo isso e agora a população vem pedindo um alimento com características diferentes, né? Exatamente. Nós estamos, esse ano, no boom da proteína, né? Então, hoje a proteína é a bola da vez. Seja pelas canetinhas que estão aí, né? Todo mundo com a canetinha, querendo emagrecer, aí sugere o quê? Uma alimentação rica em proteína. Então, nós estamos tendo um boom nas proteínas vegetais e um crescimento também no consumo de proteína animal. E dentre todos esses tipos de proteínas, nós temos as diversas proteínas vegetais que estão surgindo, o que pede uma análise de segurança de uso. Né? Não adianta você começar a produzir determinado alimento com uma determinada proteína sem que ela seja avaliada, sem que seja avaliada a disponibilidade dela no organismo humano e tudo isso. Exatamente, Fátima. Eu acho que o boom da proteína que acabou realmente se somando ao efeito GLP-1, né? Uhum. E agora, inclusive, começa a aparecer também uma outra tendência, que são as dietas pós-tratamento GLP-1, que vão incrementar o consumo de fibras, né? Então, essa parte de segurança e eficácia, se ela já era importante antes, ela passa a ser mais importante ainda. E aí a importância do regulatório para garantir que o consumidor chegue a ele um alimento na condição que ele precisa ter para poder consumir. Então, aí entra um pouco do que eu falei, e que talvez assim seja uma área de conflito bastante intensa nos próximos anos. Nós temos exemplos aí do que está acontecendo lá no extremo nos Estados Unidos, que é a questão de entrar o contencioso que está sendo gerado. Ou seja, na verdade, você tem a discussão, você acabou de colocar, a disponibilidade, a proteína tem eficácia, a proteína tem segurança, o outro produto tem eficácia, tem segurança, mas aí vem uma política pública do legislativo e tal, e ela começa a querer pôr um selo ali que aquele ingrediente não é bom, que você precisa evitar, um alerta ali. E o que está acontecendo é que algumas indústrias estão entrando na justiça, quer dizer, ela fala, eu estou seguindo há anos aqui o FDA, né? Como é que alguém chega agora e cria uma política, uma lei lá no estado que diz o contrário? Então, isso daí, se começar a acontecer nos próximos anos, irremediavelmente vai cair no contencioso, vai cair na justiça, ou seja, você vai ter que dizer realmente que aquilo lá é bom ou não ruim e que não precisaria ser assim, porque nós temos o órgão regulador, que é o fiel da balança, né? Na verdade, hoje em dia, pegar aquele exemplo do peixinho lá do Subtol, da pesquisa, o cara pega uma pesquisa e ele já anula praticamente o dossiê inteiro que você tem acumulado durante anos para mostrar a segurança de um determinado ingrediente, né? Então isso daí você fala, bom, a gente vai ficar quieto, né? Porque o que sempre foi colocado, o viés da indústria de ingredientes, da indústria de alimentos como um todo, é que trabalha no B2B, trabalha com os seus pares, né? Uhum. E ao longo de décadas não procurou mostrar essa questão da segurança, que realmente para o consumidor, que aquilo lá é seguro, que aquilo lá tem a eficácia, aquilo lá não é feito na galega, é feito de uma forma muito responsável. Exatamente. Então, assim, agora como é que se recupera esse tempo perdido? Então, assim, claro que o regulatório é importante, mas ele precisa mostrar que ele é importante e que ele é
o principal órgão para determinar a segurança para o consumo da população, e não os aventureiros aí, os ativistas. Né? Nós entendemos que tudo tem que ser baseado na ciência. E, infelizmente, não só no Brasil, mas o mundo, né, aparecem alguns aventureiros baseados em determinados estudos. E quando a gente fala de avaliação de segurança de uso de algum ingrediente, de algum alimento, nós não nos baseamos em um único estudo. Nós nos baseamos em pesquisas robustas. E aí vem alguém, olha, aquele estudo determinou que... E não é bem assim. E outra coisa, eu acho que a grande maioria da população não tem conhecimento do trabalho que é feito para se aprovar um aditivo, um novo ingrediente, né? Então, o Brasil, o Mercosul, enfim, todos nós nos baseamos no Códex. Nós ficamos... existe um grupo específico de aditivos dentro do Códex Alimentários que analisa aditivo por aditivo, a quantidade de uso que pode ser utilizada naquele alimento para que, em conformidade com o consumo daquele alimento e de toda a gama de alimentos que é consumida pela população, para que esse valor de consumo não ultrapasse a ingestão diária aceitável daquele determinado aditivo na dieta humana. Então, é um trabalho gigantesco que nós fazemos, não só para novos ingredientes, mas para a inclusão de novos... Quando eu falo ingredientes, nós já englobamos os aditivos também e os coadjuvantes de tecnologia. De novos ingredientes em determinada categoria de produto. Né? Se eu quero, por exemplo, incluir um novo acidulante para modificar um pouquinho um snack, nós vamos ter que pegar todos os alimentos que estão na cesta da população brasileira, ver aonde são usados esse bendito acidulante que vai ser colocado e ver até quanto pode ser colocado para ingestão diária aceitável não ultrapassar a ida. Isso é toda uma segurança que é feito com base nas análises do JECFA, do Códex e dos órgãos reguladores do Brasil também. Tá? Seria muito importante que a população tivesse conhecimento disso, porque nós entendemos que os produtos que estão no mercado hoje são seguros, embora os que virão por aí possam ter algo mais que segurança, mas uma funcionalidade, que é o que a população pede, o que nós pedimos, né? Hoje, a população do Brasil tem uma faixa etária, né? Tá com uma estimativa de vida muito superior ao que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Então, é importante que a população envelheça com saúde. E a dieta contribui muito para isso. E eu acho que você tocou um ponto da questão da comunicação. Acho que esse é um desafio que a gente tem futuro, que é uma mudança de posicionamento, Maria. Que mudança ao longo dos anos que eu comentei aqui. Você nos preocupou em trazer esses dados para a sociedade, mas a questão se coloca assim, como que eu trago isso agora? E tem a segurança é um aspecto, mas o aspecto que eu queria ressaltar aqui também, de transmitir a qualidade dos ingredientes, principalmente na questão nutricional. Hoje há um discurso dizendo o seguinte: você tem que consumir o produto in natura, consumir o produto comprar da feira e fazer a refeição em casa. E que nada substitui isso. E que os ingredientes que são colocados nos industrializados tornam um produto que não é comida de verdade. Então você fala, bom, mas como é que eu mostro que isso não é verdade? Como é que eu mostro que a qualidade da proteína, aquela proteína que foi colocada no Doritos lá, no salgadinho, como que ela também tem biodisponibilidade?
tem a biodisponibilidade. Então, assim, tudo bem, talvez seja melhor consumir a proteína de fontes naturais, também, o mix acho que é importante, mas aquilo lá não alimenta, aquilo alimenta também, aquilo traz supre uma necessidade de proteína ao longo diária daquele jovem que está comendo aquilo lá. Então, eu falo assim, como que a gente mostra que isso realmente tem eficácia, tem qualidade, né? Eu acho que é um grande desafio que a gente tem, todos, né, que trabalham no setor, nos próximos anos, mostrar realmente que a coisa não é bem assim como você está pensando. Legal, Raul. Eu só queria fazer um passo atrás, né? A Fátima estava trazendo a importância do regulatório, né? Eu gosto muito, quando eu falo, de mostrar coisas que qualquer pessoa publicamente pode ver também. Então, o recorte aqui é o seguinte: se a gente olhar os principais eventos da indústria de alimentos, eles antigamente, e eu tenho história para contar, né? Raramente falavam de regulatório. Hoje, você não vai a um evento sequer aonde não tenha uma sessão regulatória. E os temas que nós estamos tratando aqui, cabe de muito bom tom que a gente faça um evento falando de regulatório nessa visão prática do regulatório, não o regulatório como barreira ao desenvolvimento de um novo produto, mas como uma ferramenta extremamente necessária, não só pela regularização, mas para garantir que o consumidor tenha uma alimentação e uma nutrição dentro do que ele precisa. Era esse o recorte que eu queria fazer em cima. Talvez o regulatório que vocês comentaram, ele está se tornando com um contexto mais amplo, né? Na verdade, aquilo que eu comentei também. Ele vai estar em meio às formulações das políticas públicas de alimentação e nutrição nos próximos anos. E não tem como descolar uma coisa da outra. Porque exatamente. Esse conflito que teve lá nos Estados Unidos, aquele guia que eu mostrei, aquela capa lá, do 2025-2030, que coloca um monte de bobagem lá e está sendo bastante questionado, né, esse guia lá do Kennedy. E você pega a questão do que eles fizeram com a FDA, que um desmonte praticamente lá, em realmente de pessoas que pediram demissão, não aceitaram, né, aceitar que a peixe que eles eram incompetentes e que eles eram tendenciosos, né? Eu faria a mesma coisa. Então você faz assim, cria uma crise que precisa ser contornada, que precisa ter um apoio institucional, que na verdade, por isso que eu digo assim, nós temos que ter associações e instituições fortes, porque a questão do lobby, o lobby positivo, ele precisa ser feito, ele precisa estar presente nessas discussões, porque a política pública não pode passar por cima do regulatório e passar por cima de tudo que foi conquistado pelas indústrias. Quer dizer, na verdade, se deixar, a coisa está caminhando nessa direção. Isso é notório. O que eu vi na participação dessa audiência é meio show de horrores, assim, porque o discurso que tem do outro lado lá, você tem hora de vontade de chorar. Então, assim, é realmente um desafio. Não é uma questão de brigar, é uma questão de realmente mostrar a seriedade que tem, né, do setor, e entra na política, não é só a comunicação, é uma questão educacional, né? Quer dizer, você está pensando nos jovens, em termos de os consumidores do futuro, que mensagem que nós vamos passar para eles? Então, que mensagem que nós temos e como passar essas mensagens dentro daquilo que nós podemos fazer. Eu acho que assim, por exemplo, a associação tem um papel, os técnicos têm um papel, as indústrias que têm milhares de colaboradores, né, que não sei o quanto que elas passam para esses colaboradores também, instruem esses para serem quase que aqueles difusores, né, da informação, daquilo que é feito, da tecnologia, da segurança, da qualidade, nas famílias, nas reuniões de fim de semana, dizendo, né, quando a pessoa fala, isso aí é veneno, não tem nada a ver, isso aí eu conheço, né, eu conheço a segurança, eu trabalho lá, eu tenho orgulho de trabalhar, né, nesse setor, né, fazendo isso. Então, talvez isso daí hoje, assim, você sair da defensiva, né, ou sair da acomodada, não, isso deixa que isso aí não faz diferença. Eu ouvi muito isso no passado, quando a gente começou
a criticar quando eu estava no Itaú, que foi uma das primeiras instituições que se levantou contra isso, né, de uma forma pioneira. Você tem essa questão dizendo, muita gente falando assim, não, isso aí vai passar, isso aí não liga para isso, não. Fala assim, não liga, e nós estamos vendo hoje o que está acontecendo, né, mundialmente. Né? Por quê? Porque faltou um posicionamento. Legal. Fátima, o que mais você tem para contar para a gente hoje? Bom, a gente poderia ficar aqui conversando o resto do dia, né? Da semana, né? Porque os desafios são muitos. Eu concordo com o Raul quando ele fala que nós temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? Começar dentro da nossa casa, da nossa família, através dos nossos amigos e mostrar realmente a segurança alimentar, a qualidade de alimento. Né? Eu confio, não estou aqui para defender nenhum órgão regulador, né? Eu confio cientificamente, eu acho que todos são importantes, todos trabalham dentro de um compliance, uma conduta muito boa. Agora, nós precisamos passar isso para quem não tem o conhecimento e quem não tem a vivência. Sabemos que tudo isso que está acontecendo no mercado, o pessoal fala que isso passa, e ao mesmo tempo que fala que que é o alimento de verdade, é o alimento natural. Eu acho que não é bem isso. Quando nós falamos no uso de aditivos de forma controlada, cientificamente avaliada, nós temos que imaginar também que o aditivo contribui muito para a segurança alimentar, né? Sem um conservante, nós não, nesse Brasil que tem um tamanho gigantesco, um tamanho continental, como nós iríamos fabricar, por exemplo, um produto na região sul para levar para o norte e nordeste? Um produto de proteína, por exemplo, uma proteína animal, que você fabrica na região sul do Brasil e tem que ir lá para o norte. Sem o uso de aditivos, de conservantes, isso não seria possível, jamais, né? Ainda tem também a parte de sabor, a parte de coloração, porque você come, porque você precisa se nutrir, mas também por prazer. Então, nós sabemos que diversos processos acabam perdendo a característica do alimento em si. Se você vai fazer um recheio de morango, por exemplo, é claro, ele vai ter o morango, a fruta morango. Mas se passar por um processo de aquecimento, ele vai perder a cor e vai perder o sabor característico da fruta. Vai diminuir isso, né? Então, você precisa colocar um corante, um aroma, para manter isso, para dar o prazer da alimentação, né? Porque comer também é um prazer, né? Com certeza. Eu gosto de comer, né? Então, tá aí a coisa que eu acho que é extremamente importante. Então, para quem está nos ouvindo, eu sugiro, né? Avaliem muito bem isso e tenham certeza que nós trabalhamos arduamente para ter na mesa do brasileiro um produto seguro. Eu acho bem interessante isso e até queria fazer um reforço aqui, embora vocês já tenham deixado claro com as palavras de vocês, mas eu queria fazer um reforço que nós temos dois aspectos bem interessantes nesse discurso, né? Que é a segurança do alimento e a segurança alimentar. A segurança do alimento, vocês falaram bastante sobre todos os controles que são feitos, né? Eu acho que isso ajuda bastante, inclusive, eu não vou pagar nenhum royalty ou fee por isso, né? Mas é o fake e o fato, né? Então, eu acho que nós temos muita informação. Agora, tem um outro aspecto que é a segurança alimentar, que ela é diferente da segurança do alimento. A segurança alimentar ela envolve a segurança do alimento,
mas ela envolve também a disponibilidade, né? A ter o alimento disponível para a população que precisa, e aí vem muito bem colocado essa questão das grandes distâncias, como é que a gente leva o alimento para quem precisa comer todos os dias, como qualquer ser humano necessita, né? E nós temos também, inclusive, envolvido não só a disponibilidade, a qualidade e a possibilidade de compra, ou seja, ele tem que chegar também a um preço acessível. Sem isso, nós não garantimos a segurança alimentar, algo extremamente importante quando o nosso universo vai estar aí com 10 ou 11 bilhões de habitantes, onde nós temos que ter comida para todo mundo. E são todos esses aspectos que a gente tem que somar para que o resultado seja tão simples assim: comida para todos. Nessa questão da segurança alimentar, eu vou voltar a falar um pouquinho da questão do upcycling, né, que é a tendência, e o quanto que exemplos que nós temos aí da indústria de alimentos, e claro que precisa ter o processamento, né, mas as frutas, vegetais que são descartados, né, a perda de alimentos é um negócio e desperdício gigantesco, mas você hoje entra com isso, inclusive a parte que eu coloquei lá de tortas, né, que são de processamentos aí, você tem hoje uma preocupação muito grande com a questão da fruta do café também, que você deu o que envolve a polpa, né, do cacau, tal. Você tem coisas que no passado eram jogadas fora e que hoje a indústria de ingredientes está usando e está, de certa forma, alimentando, fornecendo isso para a indústria de alimentos, transformar em produtos de consumo, assim, inclusive de indulgência, né? Não Sim. só um produto, não tem mais aquela história do produto que vai ser feito por obrigação, né? Porque eu vou comer no passado eu lembro que comia no restaurante natural, era tudo sem gosto, né? Você ia lá e, porque é natural, etc. Então, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia você tem que coincidir, assim, o sabor é indispensável. Sim. Em tudo que eu coloquei lá, a reformulação. Se não ficar gostoso o produto, esquece, né? Não tem como. É bem interessante isso, né? Porque no começo da minha vida profissional eu tive a oportunidade também de participar do curso de nutrição na questão de tecnologia alimentar, né? E uma coisa que me chamava muita atenção era a sala-talo, ou seja, o aproveitamento das partes não convencionais das verduras e dos legumes, né? Uhum. Já era o começo do upcycling, quer dizer, já era o aproveitamento, ou seja, na segurança alimentar isso é fundamental. Uhum. O tempo é curto, a gente tem que respeitar o tempo que vocês estão aqui nos acompanhando. Eu perguntaria para a Fátima, mais alguma mensagem que você tenha preparado para o dia de hoje, porque aí a gente já passa para os desafios da inovação e da reformulação, que é o grande objetivo desse evento nosso aqui. Bom, acho que a mensagem seria assim, acho que nós precisamos nos unir, né? Eu sempre falo nas reuniões dos diversos grupos técnicos que nós temos na Bian. É bem interessante porque os nossos grupos técnicos são formados por concorrentes, né? Então, nós temos que nos unir para vencer os desafios do nosso dia a dia e mostrar a importância da ciência e mostrar realmente como a nossa indústria trabalha. E aí nós estamos aí, concordo também com o Raul que é importante nós trabalharmos em conjunto. Eu acho que as associações são fundamentais nesse momento, as associações de empresas, as associações de classe, porque é para nós levarmos uma mensagem para o órgão regulador. Então é fundamental trabalhar nesse sentido. Legal. Tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos passar... A gente preparou alguns temas que ficou mais fácil fazer como se fossem perguntas para que nós mesmos respondamos, né? Inclusive vieram realmente de alguns comentários que a gente recebeu e
Infelizmente, hoje nós não vamos poder abrir para perguntas, porque o tempo é bastante restrito. Mas se você tiver pergunta, coloca aí no chat, ou manda aqui para a Bian, ou manda para a NutriConnection, que nós vamos ter o maior prazer do mundo de poder não responder, mas dialogar. Eu acho que a troca de experiências é o que faz a construção de um mundo melhor. Então vamos realmente participar disso e fiquem à vontade. E lembrem, preparem as câmeras para o QR Code que vem aí no final, tá? Para poder baixar os relatórios, né? Nós colocamos aqui uma outra questão, que eu também não fiz uma apresentação, só coloquei algumas considerações e coloco também à disposição de quem quiser entrar em mais detalhes, né? Mas quais são os maiores desafios técnicos para a reformulação e como a indústria vem trabalhando para obter essas inovações sem comprometer a aceitação de um consumidor que é mais exigente a cada dia que passa. Então, o que eu estou trazendo aqui como comentários é uma fila de elementos necessários para criar a solução desta equação. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, regulatório. Desculpe, eu volto novamente no regulatório, mas é impossível não falar de regulatório. O regulatório vai gerar dois aspectos bem interessantes: a análise da segurança de consumo e a funcionalidade. Já falamos bastante hoje aqui. Os dois elementos aí pronto. Agora o próximo. Vamos lá. E aí na sequência eu estou colocando a estabilidade, né? Então é importante que tudo aquilo que está sendo declarado, tudo aquilo que está sendo oferecido, tudo aquilo que está sendo garantido, esteja realmente garantido até o último dia que o consumidor pegue um alimento e o consuma. Não importa se ele comprou, se ele recebeu, não importa o processo, mas que ele tenha a garantia de que a informação que está sendo passada para ele chegue à sua alimentação e à sua nutrição. E o último quadrinho, por favor. Então, a indulgência. Eu acho que o Raul também colocou bastante isso, né? É bom para a minha saúde, é bom para o meu bem-estar, é perfeito, mas tem que ser gostoso. A gente não abre mão realmente desse aspecto. Então, a indulgência, ela é muito importante. Não adianta, isso eu falo, acho que desde a minha vida esteve sempre focada no alimento funcional. E desde que eu comecei a fazer isso lá nos primórdios, desculpe o tempo aí, né? Mas nos primórdios dos anos 90, né? A gente já falava, tem que ser bom, mas tem que ter bom sabor também, né? Então, essa é a mensagem que a gente trouxe. A gente trouxe também aqui uma outra questão. Quais são os desafios tecnológicos, investimento em pesquisa e desenvolvimento, manutenção das funcionalidades do ingrediente em substituição, no caso da reformulação, né? Pessoal, a questão é sempre a mesma. Infelizmente, a gente repete e é difícil trazer uma solução ideal. O grande desafio é cada vez mais necessário investir mais, entender também os benefícios que podem realmente trazer para o consumidor uma melhor alimentação, uma melhor nutrição e um estilo de vida que contribua para que tudo isso se harmonize e traga o efeito que o consumidor está buscando, ter mais saúde e viver melhor. Eu acho que o nosso relatório de tendências em ingredientes, e a NutriConnection também faz um relatório sobre tendências de alimentação saudável, né? Nós já estamos, inclusive, esse de ingredientes é a nossa primeira edição, mas o de alimentação ele já está indo para a 7ª edição, ou seja, há 7 anos que a gente vem falando sobre a importância de se alimentar bem para ter uma boa saúde. Então, a solução é claramente definir os grupos de consumidores alvo do projeto, né? Então, quando você for pensar em reformulação, entenda que existe uma segmentação mais pronunciada nos dias atuais, né? Então, é muito importante cada fase da vida ser considerada, especialmente nesse seu processo de reformulação, para que realmente você consiga colocar
o alimento na forma que aquele grupo está buscando, que atenda a necessidade daquele grupo. Isso aqui daria para fazer um outro evento e a gente vai voltar aqui. Se você gostou desse evento, põe o like aí, faz o blim blim aí, que a gente vai considerar e vai voltar aqui para falar com todos vocês, tá? E por último, o próximo quadro é os desafios da inovação e da reformulação. Desculpe, é um texto longo, eu não vou entrar em detalhes, o tempo não permite, mas eu não podia deixar de falar. Nós estamos falando aqui de mudança acelerada do consumidor. O consumidor mudou, ele está com mais objetivos, ele procura mais informação, ele quer saber o que é que tem de bom ali dentro para ele. E é essa nossa responsabilidade de explicar isso ao consumidor de uma maneira que ele entenda. A NutriConnection, ela vive exatamente desse processo. Vou repetir uma palavra que já falei aqui, é o translacional. Pegar a ciência, os conceitos científicos e torná-los perfeitamente aproveitados pelo consumidor. Isso é muito importante. As novas exigências, né? Entender que o consumidor tem novas exigências, o descompasso empresarial, não adianta querer pensar do mesmo jeito. Até tem aquele negócio de dizer, o time que está ganhando não se mexe. Não, não é verdade. Tem que mexer, tem que reformular, tem que atender às novas necessidades. Transformação estrutural, eu acho que tem produtos que são realmente avaliados não só por sabor ou conveniência, mas pelo benefício para a saúde, né? Então essa nova situação tem que ser muito bem considerada. A redefinição do que é inovação, né? Inovação não é apenas ser novo, porque ser novo, talvez você seja o que o americano diz, o me too, eu sou mais um no mercado. Não, tem que ser, inovação tem que ser algo que realmente mude o conceito no sentido de trazer coisas novas. Até a gente tem a definição de o que é uma inovação disruptiva. É aquilo que imediatamente torna o antigo obsoleto. Ou seja, o novo ele passa a ser prontamente aceitável. Esse é um desafio incrível. Eu acho que isso tem que servir de elemento de motivação para desenvolver novos produtos nesse processo de reformulação. Não sei se o Raul ou a Fátima querem colocar alguma coisa. Eu acho que uma questão que eu gostaria de colocar na questão da inovação, que envolve muito o que você falou, é a questão do custo. Certo. O quanto que as mudanças acarretam em aumento de custos. Aí você fala assim, irmão, geralmente as demandas geram as inovações. Você vai transformando os substitutos do açúcar, as proteínas alternativas, você vai trazendo isso. Agora, até que ponto, quando você tira um produto, um aroma artificial, que ele é extremamente fácil de utilização, não mexe com a estrutura, ele traz um benefício de sabor muito interessante e tal, e ele é seguro, né? E ele é barato. E você troca isso. Assim como você vai trocar também, tirar o açúcar, que é uma matéria-prima barata, e colocar outros ingredientes que muita tecnologia embarcada e que tem um custo adicional, quer dizer, como é que você transfere isso se você transferir para o consumidor? Geralmente, o que a gente tem que ninguém está avaliando, o quanto que você está aumentando o preço médio da alimentação do consumidor, na sociedade como um todo. Ou seja, de repente você está... muito legal fazer um chocolate puro, natural, tal, só que ele custa 4 ou 5 vezes mais do que aquele outro que está na gôndola do supermercado, né? O tradicional lá, o básico. Então você fala assim, tem uma questão de aumento, né, que é às vezes desnecessário por uma demanda que, por aquilo ter sido demonizado, e você acaba substituindo por uma coisa mais cara, tal. Consequentemente, aumenta o preço médio e ao longo do tempo você vai criar o quê? Uma quantidade enorme de produtos que são acessíveis por uma pequena parcela
da população. E esquecendo que o Brasil tem uma base de pirâmide gigantesca, que precisa ser abastecida, né? Então, às vezes abastecida com produtos que não são tão puros, autênticos assim, mas que eles trazem um benefício para o consumidor, eles trazem o prazer também, a indulgência, ele traz a proteína, traz os ingredientes como um todo, menos calorias, mas com aquela, assim, meio termo, quer dizer, não é aquela coisa exagerada, né, de fazer uma coisa... um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que esse é um ponto que precisaria ser colocado e que resgata tudo que nós falamos, a questão de valorizar a ciência, que está hoje, o estado da arte avançadíssimo hoje, né? Tem que confiar nessa ciência. Legal. Eu acho que é só... Vai lá, Fátima. Muito rápido. Eu acho que o equilíbrio é a palavra que resume tudo. É o que o Raul acabou de falar. É necessário renovação pelo momento que estamos atravessando, né? Mas é um equilíbrio. Eu acho que antes de colocar alguma coisa no mercado, a indústria tem que pensar muito nisso para ver realmente se vai atingir o público que eles desejam. Não, mas vai em frente, vai em frente. E deixar muito claro que o setor de ingredientes tem um papel fundamental em toda a renovação, né? Em toda a inovação, em toda... Ia pedir o switcher aí para colocar o quadro outra vez na tela, por favor. É isso aí. Bom, a gente ainda tem 3 elementos aí que eu gostaria de reforçar, né? O risco da irrelevância, né? Olha, esse é o maior perigo com alto risco. Ou seja, que você não acredite que o consumidor mudou. Ele mudou. Não tem como. É irreversível. Ele mudou. Se ele mudou para ser mais exigente, se ele conhece mais, isso aí é tema de um outro evento. Mas que ele mudou, mudou. Análise estruturada, né? Novamente, conecta ciência, indústria, estratégia, sociedade. Inclusive, nós construímos o relatório de alimentação, a gente construiu em 3 cenários. A gente fala de alimentação, tendência de alimentação mais saudável dentro da indústria de alimentos. A gente fez até 3 esferas. Dentro da indústria de alimentos, a indústria de alimentos dentro do mundo corporativo. Então, hoje, o GLP-1, ele passa a ser um benefício de saúde, mas ele é um grande negócio na indústria farmacêutica. E a gente considera isso. E a gente ainda faz uma outra esfera, que é a sociedade. Então, o que a indústria de alimentos, o que o mundo corporativo está fazendo para que a sociedade viva melhor. E aí, olhando tudo isso, a gente coloca o consumidor. E nós fazemos o processo inverso, né? Nós não passamos da origem para o consumidor. Nós perguntamos para o consumidor o que ele quer consumir e transmitimos a mensagem para o mundo corporativo e, por consequência, a indústria de alimentos. Impacto futuro é mudança do portfólio. Não tem como realmente não considerar isso. Nós estamos em cima da hora, né? Vamos rapidamente. Eu tenho mais 2 quadros que eu vou passar muito rápido. É isso aí. Pediram para que a gente fizesse uma abordagem entre preço e margem. Então, o seu novo desenvolvimento ele pode estar focado no preço, mas ele também pode estar focado na margem. Quando ele está focado em preço, você garante competitividade imediata, porém, você tem um risco de erosão de margem, porque você está sacrificando várias coisas. Atrai consumidores sensíveis a preço. Agora, quando o foco é na margem, isso aí é para realmente elemento para poder definir novos projetos, protege a sustentabilidade financeira, dá, digamos, o risco de perda de volume é menor. Talvez o volume seja inicialmente menor, mas ele é mantido, porque é um consumidor muito mais cativo. E fideliza o consumidor que valoriza funcionalidade, algo que entra em crescimento. O próximo quadro, por favor. Agora vai lá, já está com o seu celular aí preparado? Pode fotografar, tira o QR Code. Com esses 2 QR Codes, vocês conseguem baixar gratuitamente o relatório de tendência em alimentação saudável
E o relatório que nós estamos falando hoje, Fátima, deixa eu pegar aqui, só para mostrar, o switcher aí pode trazer aqui a imagem. Eu queria só mostrar para vocês a edição impressa que a gente tem aqui. Está aqui o relatório, você vai baixar isso na internet gratuitamente. Estão todas as informações que o Raul trouxe hoje aqui. Você vai ter o acesso e o privilégio de poder ser um dos primeiros a chegar a esta nova informação que a gente está trazendo. E a sua opinião é muito importante para nós. Nós queremos realmente entender o que você está achando, o que você está entendendo e o que você sente que nós ainda precisamos fazer para melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Vamos voltar lá para a tela do QR Code. Novamente, procure fotografar os 2 QR Codes que eles vão dar acesso. É só preencher o cadastrozinho lá e você vai ter acesso a toda a informação sem nenhum problema. Eu acho que aqui a gente termina, o tempo, Marisa, está tudo em ordem aí? Então vamos em frente, né? Então agora a nossa próxima etapa é o encerramento do evento, né? Nós já fizemos o diálogo e agora o Elvio também entra aí na nossa imagem aí. Elvio, você está aí, Elvio? Nós estamos sentindo a sua falta aqui, viu, Elvio? Você precisava estar aqui. Eu estou aqui, lamento não poder estar na mesa, mas eu estou de coração com vocês. Legal. E participando diretamente deste evento super importante. Legal, Elvio. Bom, primeiro, parabenizá-los por tudo aquilo que foi apresentado, né, pelas discussões. E quero aproveitar aí o meu momento, né, para discorrer sobre 2 temas. O primeiro deles, né, o Raul abordou muito bem a história de custos. Isso deve, sobretudo em países como o nosso, né, eles devem também precisar ser considerados profundamente, né. Com a questão do ultraprocessado, a minha visão ela é pragmática. A gente precisa, evidentemente, ter uma única linguagem entre todas as associações pertencentes ao domínio do alimento, vamos chamar dessa maneira, né? E levando sempre uma mensagem também ao público com a linguagem deles, né? Eu, às vezes, tenho um pouco de temeridade com relação àquilo que a gente internamente conhece muito bem, a importância, a história do regulatório, que a gente não tem dúvida aqui no Brasil é uma das mais perfeitas do mundo. Agora, levar isto para o público consumidor, esse é o grande desafio, né? E é isso que nós precisamos, evidentemente, tratar. Eu acho que a gente trata isso muito internamente, e isso é simples, tratar internamente, afinal nós temos um público já previamente formado para isso. Mas quando nós levamos isso para fora, aí está a nossa dificuldade. Ok? Legal. Bom, eu mais uma vez parabenizo, mais uma vez agradeço e peço que o Ari gentilmente, né, ele feche esse evento e que a gente possa tê-los aqui numa outra ocasião de sequência a isto que a gente chama de satélite dos nossos congressos. Legal, Elvio. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela abertura que nós estamos tendo aqui. E nós estamos realmente muito contentes. Antes de eu terminar, eu estou trazendo aqui uma novidade em primeiríssima mão para todos vocês. O último quadro da minha apresentação, nós estamos montando a primeira missão comercial de visita ao IFT em 2027. Esse ano não deu, a gente está com várias dificuldades, né? Acho que vocês já ouviram falar de uma certa Copa do Mundo aí que está realmente inviabilizando muita coisa em termos de eventos paralelos, mas nós estamos criando aí uma missão comercial para visitar o IFT. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente e vamos preparar a sua viagem, a sua visita ao que é considerado um dos maiores eventos de ingredientes. O Raul falou bastante desse evento aqui hoje. E nós vamos fazer uma missão comercial para levar todo mundo lá, inclusive o pessoal do IFT já garantiu que vai nos receber de braços abertos para a gente visitar. Essa era a mensagem que eu queria passar. Você fala do apoio do ISO, da reforma? Com todo o apoio
necessário, né? Então, para terminar o evento, Fátima, suas últimas palavras, por favor. Bom, agradeço a participação de todos. Eu acho que é fundamental essa parceria da Abian com a NutriConnection e foi muito bom para todos nós esse evento e que esse possa ser o primeiro de muitos outros. Legal. Tá bom? Obrigada a todos. Raul. Eu acho que esse universo dos ingredientes é fantástico, né? E a nossa contribuição, a gente fica com muito prazer em trazer isso com a nossa visão, né, das tendências. E realmente queria agradecer novamente aí o apoio da Abian e a importância, destacar a importância desse papel dessa instituição nesses próximos anos aí, com tantos desafios que nós temos pela frente. Legal. Bom, eu queria agora realmente terminar, né, e no meu agradecimento final, novamente ao Elvio, por ter sido o líder desse movimento, por ter realmente proporcionado todos os elementos que fizeram desse evento uma realidade. Eu quero agradecer também aos nossos palestrantes aqui, né, a Fátima, ao Raul, né? Quero agradecer também, infelizmente eu não posso mostrar a câmera, mas aqui a gente não faz nada sozinho, tá? Então, aqui a gente está com o Eduardo Barrella, que é o diretor executivo aqui da entidade, né? Nós estamos com a Marisa Correia, que também nos ajudou muito na construção desse evento. E nós temos aqui duas pessoas que seriam impossível a gente fazer o evento sem eles, né? É o Remy e o Felipe, que não dá para mostrar, mas eles garantiram aí a imagem e a qualidade da nossa transmissão, né? Agora, o maior agradecimento vai para você que está aqui até agora, nos escutando, nos acompanhando e nos apoiando. Nós agradecemos sinceramente a sua presença, o seu interesse em estar com a gente e a gente espera sempre contar com vocês. Se vocês gostaram, venham sempre, a casa está sempre aberta para que todos possam participar, porque, como eu falei, não fazemos nada sozinho, fazemos tudo em conjunto. Pela atenção, paciência, muito obrigado. Nós estamos extremamente contentes com a sua presença aqui conosco. É isso aí.